A aventura da McLaren na Indy abriu uma porta que o mundo do automobilismo talvez não esperasse. Desde que Fernando Alonso anunciou que disputaria as 500 milhas de Indianápolis em 2017, a equipe foi ensaiando sua presença no campeonato americano, até que no fim de 2019 revelou os planos de participação full-time pela aliança com a Schmidt-Peterson. A McLaren precisava agir depois da vergonhosa não classificação de Alonso na segunda tentativa de correr a Indy 500. Sem corridas reais por causa do coronavírus, as virtuais tomaram conta de todas as categorias. Tanto a Indy quanto a Fórmula 1 deram início a campeonatos de esportes. A presença da McLaren nas duas frentes levou Lando Norris a se interessar pelo lado de lá. O inglês da Fórmula 1 se juntou aos titulares da Indy, o americano Oliver Askew e o mexicano Pato O'Ward. Na primeira prova, em Austin, Norris ganhou. A segunda também poderia ter ganhado, no Speedway de Indianápolis, mas ele acabou sendo tirado da corrida no fim dela por Simon Pagenaud. O fato é que esse cross da McLaren tem empolgado algumas cabeças pensantes e influentes. Mario Andretti, que ainda atua na Indy como piloto do carro de 2 lugares e tem o filho Michael como um dos principais chefes de equipe, afirmou ao jornal La Gazzetta dello Sport que contar com a Ferrari seria incrível por todo o panorama. Mario, que foi piloto da Ferrari em 71 e 72 e é campeão nas duas categorias, entende que a Ferrari poderia ser uma concorrente da Dallara na Indy e construir um chassi próprio para uma disputa italiana. Fato é que a Ferrari tem uma história na Indy, que começou, mas na prática não começou. O negócio é o seguinte: em 85, a FISA, que era o braço esportivo da FIA comandado por Jean-Marie Balestre, queria promover mudanças na Fórmula 1 de Bernie Ecclestone. Como os carros estavam muito potentes com o turbo, o papo inicial era de limite no boost e restrição no combustível. Mas a proposta passou a ir para um outro lado, um caminho mais duro, proibir de vez o motor V6 turbo de 1,5 litro e seria trocado por um V8 de 3,5 litros aspirado. Essa movimentação da entidade fez Enzo Ferrari saltar mais que o cavalo da marca da sua Ferrari. O comendador não aceitava a troca por nada. Primeiro porque já tinha demorado a se decidir pelos turbo. A Renault estreou a novidade em 77, a Ferrari só foi convencida a mudar em 81. Depois, ele gastou muito dinheiro para voltar a brigar pela ponta da Fórmula 1. Mudar de novo? Para V8? Não, isso não passava pela cabeça dele. Só se fosse o motor que ele gostava, que era justamente o V12 aspirado. E pela cabeça dele, começou a surgir um plano. Bom, a Ferrari estava na Fórmula 1 não só pela competição, mas claro, para vender carros de rua. Os Estados Unidos eram um grande mercado da Ferrari. Lá, as corridas locais eram tão ou até mais vistas que as da Fórmula 1. Opa, aqui temos o pulo do gato, do cavalo. A Indy, a kart na época. Enzo procurou a primeira coisa em comum entre a Ferrari e a Indy. Achou rápido até, os pneus Goodyear. Não se sabe se foi ele pessoalmente ou se foi um emissário que catou o telefone para falar com a cúpula da fornecedora, mas se sabe que lá indicaram falar com um tal Jim Truman, da True Sports. Era uma equipe que já tinha 4 anos de vida lá na kart com o promissor Bob Rahal. Lá foi a Ferrari falar com a True Sports. Da conversa vieram 2 decisões. A primeira, mandar o chefe de equipe Marco Pittinini, que não é parente do Décio, o jurado, para conversar com a cúpula da kart. A segunda, convidar a True Sports. Peguem suas coisas aí em Ohio, venham a Maranello com mecânicos, Rahal e um carro, um March 85C com motor Cosworth. Aquele chassi havia acabado de vencer a Indy 500 com Dennis Sullivan. O desenhista, Adrian Newey, ele, o mago da Red Bull. Feitas as apresentações, levaram Rahal para a pista particular da Ferrari em Fiorano para que os italianos vissem o desempenho daquele carro. Bob deu 48 voltas e virou a melhor delas em 1:12.74, cerca de 4 segundos mais lento que a Ferrari da Fórmula 1. No fim,
Os mecânicos e engenheiros da Ferrari desmontaram o carro para entender cada peça de como era composto um chassi da Indy. Bom, por fora, bela empolgação, mas por dentro, grande pressão em cima de Balestre e Eccleston para que ou desistissem de mais uma mudança de motor na Fórmula 1 ou liberassem o V12 aspirado. Sem uma resposta, os italianos deram cabo ao plano. Fizeram uma proposta para Newey, mas o projetista já estava acertado com a equipe Crackle na kart para ser o engenheiro-chefe do carro de Michael Andretti. A Ferrari então olhou para o resto do grid da Fórmula 1 e viu que ali havia um jovem engenheiro, o austríaco Gustav Brunner, com boas ideias. Brunner havia desenhado para a RAM um modelo inspirado no FW09 da Williams. Contratado, foi ele o responsável para desenhar o carro da Indy. Aí Enzo apareceu para dar um ar de verdade ao projeto com um comunicado oficial em janeiro de 86. Abre aspas. As notícias sobre a possibilidade de a Ferrari abandonar a Fórmula 1 para correr nos Estados Unidos têm base. A Ferrari tem estudado há um tempo um programa de participação em Indianápolis e no campeonato da kart. Como as regras esportivas e técnicas do Pacto da Concórdia da Fórmula 1 não estão suficientemente garantidas pelos próximos 3 anos, a Ferrari, em acordo com os seus fornecedores e em apoio de sua presença nos Estados Unidos, vai pôr em prática esse programa. Fecha aspas. Aproveite essa parada, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Dê o like, deixe seu comentário. Tem conteúdo inédito sempre na GPTV. Enquanto o carro era construído, Enzo dava mais sinais de força. Mandou Brunner e o então presidente da Ferrari, Vittorio Guidella, para acompanhar em loco a Indy 500. Melhor ainda foi ver o resultado. O vencedor havia sido Rahal. Em novembro daquele ano, Enzo deu o truco finalmente. Na coletiva de apresentação dos planos da Fórmula 1 para 1987, ali surgia Gerhard Berger como novo piloto e John Barnard, vindo da McLaren, como projetista e diretor técnico. De repente, Enzo pediu que trouxessem o motor do 637, concebido por Angiolino Marchetti, um motor V8, turbo, 90 graus, 2.65, que podia chegar até 710 cavalos de potência. E para terminar de sambar na cara da sociedade italiana, teve mais um ponto, uma parceria de 3 anos com a True Sports e Rahal, que viria a ganhar o título da kart naquele ano, e Andrea De Cesaris. Meu Deus, o que seria o De Cesaris na Indy, meu pai? Tempo depois, o 637 foi mostrado ao mundo. Aí, Balestre e Eccleston gritaram timidamente os 6. A Fórmula 1 decidia abandonar os carros turbo a partir de 89 e trocá-los por V8 3.5 aspirados. Ah, não vai ser V12? Beleza. Enzo rompeu a relação com os dois e definiu a saída da Ferrari da Fórmula 1 e ainda gritou 9 na orelha deles. Bom, pode-se dizer que Balestre e Eccleston ficaram atordoados com o grito. Na miúda, mandaram membros da FISA para Maranello para negociar. Todo mundo reunido na sala, a conversa rolando, traz o expresso, eis que surgiu então um ruído forte. Os caras da FISA ficaram se olhando assustados. Enzo apontou para a garagem e mostrou o carro da Indy roncando. A FISA correu do truco naquele momento. Um novo pacto da Concórdia foi feito permitindo que os V12 aspirados fossem usados. A assinatura aconteceu em março de 1987. Tudo muito bem, muito bom, mas vem cá. E aí? O que fazer com o carro da Indy? Enzo não havia abandonado a ideia de correr na kart, não. Afinal, havia gastado muito mais grana em cima daquele projeto. Mas aí John Barnard lembrou que o comendador não podia pensar em 2 frentes, porque a Ferrari não havia ganhado corrida em 86. Ou era a Fórmula 1, ou era a Indy. Enzo optou pela Fórmula 1. O motor, que chamava Tipo 34, acabou sendo emprestado para a Alfa Romeo para usá-la na Indy, mas o 637 virou apenas uma história. Só apareceu em Indianápolis para uma foto, minha,
e mais nada. Focando na Fórmula 1, a Ferrari só conseguiu vencer as 2 corridas finais daquele campeonato, Japão e Austrália, com Berger. E o que teria sido a Ferrari na Indy com a True Sports e Rahal ao volante? Bom, o resultado final acaba dando algumas conclusões. A True Sports voltou a ser campeã. Rahal havia sido bicampeão. Adrian Newey ainda estava lá em 87, na nova equipe Newman Haas. Ele era engenheiro-chefe de um piloto. Sabe quem? Mario Andretti. Ele que quer que a Ferrari converse com a Indy. E no final das contas, o comendador morreu em 88 e não viu a Ferrari na Indy, não viu um título na Fórmula 1 e não viu o V12 aspirado de volta aos seus carros. Salto no tempo, 2019, uma lembrancinha aqui. Ferrari comemorou seus 90 anos na semana do GP da Itália de Fórmula 1. A equipe fechou a Piazza del Duomo, que é a Praça da Catedral, em Milão, levou Vettel, levou Leclerc e deixou em exposição 5 carros. Seria natural imaginar que fossem carros de conquistas marcantes. Mas qual era ali o 4º carro da esquerda para a direita? Sim, o 637. Agora pensa aqui com o pai, pensa. Por que a Ferrari, às vésperas da corrida em sua casa de Fórmula 1, que foi vencida inclusive pelo Leclerc, se preocuparia em chamar para a sua celebração um carro que não era da Fórmula 1 e que jamais andou um miserável metro? Pensa comigo, a Ferrari não dá ponto sem nó. Lá pelos lados da América, como dizem por aí, Roger Penske, com mais de 80 anos, agora não é mais apenas um dono de equipe, mas da Indy como um todo e do maior complexo automobilístico do mundo, o Indianapolis Motor Speedway. Seu tino para negócio é inalcançável. Já se sabe que ele quer que a Fórmula 1 volte a Indianápolis, mas ter a Ferrari na Indy seria uma tacada de mestre. Convencer Binotto não parece ser o problema. O sucessor do 637, pelo jeito, vai andar. Fato é que, dias depois da sugestão de Mario Andretti, o chefe Mattia Binotto admitiu que a Ferrari estuda sim uma operação na Indy. Alegando responsabilidade social com os funcionários, o dirigente disse que está avaliando um programa alternativo ao da Fórmula 1 e ressaltou que a Indy, que atualmente é uma categoria muito diferente da Fórmula 1, tem uma mudança nas regras programada para 2022, quando a categoria vai introduzir motores híbridos com partes elétricas e recuperação de energia similar às unidades de potência da Fórmula 1.